Sexta-feira, agora tem um quadro. Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Quadro Check-up no rádio, recebendo hoje o médico cardiologista Dr. Vander Weyden. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, Dr. Vander. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos os nossos ouvintes do Panorama 95. É sempre uma satisfação estar aqui, a gente falar sobre assuntos do coração. E hoje vamos falar de um tema que certamente aí a turma já escutou muito falar, que é o eletrocardiograma. Mas você sabe, você que está em casa nos ouvindo, sabe o que é um eletrocardiograma? E aí, Dr. Vander? O que é o eletrocardiograma? Para responder de forma bem sucinta, Marcos, é um exame que avalia a corrente elétrica que atravessa o coração. Se o ouvinte só tivesse de escutar, a gente resumir isso numa frase, seria isso. Aí, que história é essa de corrente elétrica passando no coração, né? Alguém pode perguntar. O coração é um músculo, né, que tem uma propriedade de funcionar de forma automática, ou seja, a gente não precisa estar consciente, mandando o coração se mexer, diferente, por exemplo, dos músculos dos braços e das pernas e do pescoço, que mexem quando a gente manda. Né? Quando eu quero levantar a mão, eu levanto, quando eu não quero, ela fica aqui descansada. O coração, ele não depende, né, da nossa vontade, do nosso querer. Ele funciona de forma automática e esse automatismo que gera as contrações do músculo, né, esse automatismo ele aparece, ele vem através de uma corrente elétrica que é gerada dentro do próprio coração, atravessa todo o músculo e faz com que ele se contraia. É essa contração do músculo cardíaco que faz com que o coração faça a sua principal função, que é bombear, ejetar, né, e entregar sangue para todo o organismo, né, por meio dos seus dois sistemas circulatórios, a circulação sistêmica e a circulação pulmonar. Então, a gente consegue entender um pouco melhor o funcionamento do coração quando a gente vê o modo pelo qual a corrente elétrica passa pelo coração. E isso nos traz algumas informações interessantes. Mas o que é o eletrocardiograma, o que é o exame? É um exame que vê a corrente elétrica atravessando, passando pelo coração. Agora, quando é que o eletrocardiograma ele é indicado? Marcos, é o seguinte... eu me lembro de um professor de uma outra especialidade na época da faculdade, que era um professor de hematologia, professor a disciplina ou a especialidade que estuda os elementos sanguíneos. E esse professor, Dr. Alexandre, ele dizia pra gente uma coisa que ficou muito marcada na minha cabeça. Ele dizia assim, olha, o hemograma, aquele exame de sangue mais simples que tem, é o exame físico do hematologista. Ele dizia, porque a maior parte das doenças, ou grande parte das doenças hematológicas, elas têm poucos sintomas. Quando elas vêm desenvolver sintomas, muitas vezes o paciente já está em estágios mais avançados. Então, muitas vezes você consegue dar diagnóstico e raciocinar melhor sobre a situação do doente a partir do hemograma, que é um exame complementar, né? Você está ali tirando sangue, levando para o laboratório para poder examinar, mas nesse contexto ele dizia que era uma parte do exame físico, né? Uma extensão direta do exame físico do hematologista. Aí eu peguei um pouco dessa frase e trouxe aqui para a gente na cardiologia. Você perguntou quando é indicado fazer um eletrocardiograma. Eu diria que o eletrocardiograma é uma extensão direta do exame físico do cardiologista, do exame do paciente cardiológico. Por quê? Porque em diversas situações a sintomatologia do paciente às vezes não é pouca, o exame físico não consegue revelar tantos dados, tantas informações e a gente pelo eletrocardiograma consegue dar determinados diagnósticos. Então, quando é indicado o eletrocardiograma? Em toda consulta cardiológica. Você faz uma consulta, uma avaliação cardiológica, nem que seja uma consulta de rotina, não estou sentindo nada, mesmo assim é indicada a realização de um eletrocardiograma. Também é indicado em pacientes que frequentam a urgência e a emergência e têm sintomas que são compatíveis, que são sugestivos de alguma forma
de alguma doença cardíaca. Então, tanto o paciente que vai ao consultório, vai para uma consulta médica cardiológica, tem indicação de fazer o eletro para que o médico cardiologista possa raciocinar melhor sobre como está a situação atual do coração, como também aquele paciente que vai na emergência, vai na urgência, se queixando de alguma coisa que pode ser cardíaca. Por exemplo, vai para a urgência com uma dor no peito, vai para a urgência com uma falta de ar, vai para a urgência se queixando de palpitações, de coração acelerado, de pancadas no coração. Então, esses sintomas, eles nem sempre, nem toda vez que a pessoa sente isso, quer dizer que ela está doente do coração, mas algumas vezes sim. E o eletrocardiograma pode, nesse cenário, ajudar. Então, a gente diria que o exame estaria indicado mais nessas duas situações, que na verdade são situações bem abrangentes, bem amplas, né? São só duas, mas são duas que envolvem muita gente. Todo mundo que chega no hospital com dor no peito, com falta de ar, com coração acelerado, e todo mundo que vai fazer uma avaliação cardiológica, uma consulta cardiológica. Isso já é muita gente. Existem alguns outros cenários mais particularizados, mas eu diria que a esmagadora maioria dos casos de indicação de avaliação pelo eletrocardiograma são ligadas a esses dois cenários. Dr. Wander, que tipo de informação o eletro traz para o médico? Pronto, o eletrocardiograma traz informações sobre o ritmo cardíaco, por exemplo, se o ritmo está normal ou se o paciente tem uma arritmia, certo? Seja essa arritmia uma arritmia acelerada, como, por exemplo, as taquicardias, ou seja, uma arritmia lenta, como as bradiarritmias ou bradicardias. O eletrocardiograma dá algumas informações para a gente sobre o que nós chamamos de sistema de condução cardíaco. Depois que o pulso elétrico é gerado, depois de que a corrente elétrica ela é gerada dentro do coração, no local, a gente chama de nó sinusal ou nódo sinusal, é o local mais comum de geração dessa corrente elétrica. Essa corrente ela percorre todo o coração. E ela usa um conjunto de células específicas, que a gente chama de conjunto de células do sistema de condução cardíaco. E aí você avalia como essa corrente elétrica ela passa e ela atravessa. E isso também é chamado, quando você tem alterações nesse sistema de condução, a gente também chama de formas de arritmia. Você altera o ritmo cardíaco de alguma forma, ou então a gente pode chamar também de distúrbios de condução, como por exemplo bloqueio de ramo direito, bloqueio de ramo esquerdo, bloqueio atrioventricular, são todas formas de alteração de distúrbios de condução, da corrente elétrica. O eletrocardiograma também informa para o médico sobre o tamanho das cavidades. Embora a gente não esteja vendo diretamente, diferente, por exemplo, de uma radiografia, de uma tomografia, de um ecocardiograma, que é quando você vê, anatomicamente, você vê o órgão, você vê o coração. O eletrocardiograma você não está enxergando o coração, você só está vendo a corrente elétrica passando por ele. Mas, a partir de determinados comportamentos, determinados tipos de alterações que a gente consegue enxergar no eletrocardiograma, a gente pode deduzir ou suspeitar que o paciente tenha modificações no tamanho das câmaras cardíacas. Então, há uma possibilidade de suspeita de cardiopatia dilatada, que é o que as pessoas chamam de coração crescido, de insuficiência cardíaca. Há a possibilidade de você suspeitar de hipertrofia ventricular, por exemplo, que é quando o músculo cardíaco ele aumenta não é o aumento da cavidade, não é uma dilatação do coração, é um aumento apenas da parte do miocárdio, da musculatura do coração, que também gera algumas consequências negativas e a gente pode deduzir tudo isso um aumento do tamanho dos átrios, do átrio direito, do átrio esquerdo, que podem precipitar lá no futuro arritmias. Então a gente pode receber informações importantes a partir do eletrocardiograma sobre o tamanho e a estrutura das cavidades do coração. E por último, a gente não poderia deixar de... aliás, por último não, por penúltimo, vou usar aqui. Um dos cenários em que o eletrocardiograma tem grande importância, pois pode trazer uma informação importantíssima, nos cenários de
lesão coronariana, de infarto agudo do miocárdio, onde você pode ver alterações que indiquem lesão. Infarto agudo do miocárdio, na verdade, dentro da janela, dentro do espectro de alterações, é a alteração mais severa, mais avançada, mais grave que a gente pode ter. A gente tem ainda, atrás ainda tem outras formas de apresentação, como a angina do peito ou até mesmo a isquemia silenciosa, que são outras formas mais brandas de apresentação. Mas todas elas podem promover alterações eletrocardiográficas. E aí você vai enxergar, você vai ver que existe algo de errado com o coração, que ele está sofrendo ao trabalhar, e uma das causas mais importantes disso é a obstrução, o entupimento das artérias coronárias, que são aquelas que alimentam o coração. Então, o eletrocardiograma pode trazer informações muito valiosas sobre o estado das artérias coronárias e o estado de equilíbrio, vamos dizer assim, de oferta e de demanda, de necessidade de energia para o coração. E, por último, o eletrocardiograma pode trazer algumas informações importantes sobre doenças congênitas no coração, tanto doenças anatomicamente congênitas, né, como comunicações interatriais, interventriculares, que podem gerar algumas alterações anatômicas, como também algumas doenças genéticas. O paciente nasce com essa doença e aí essa doença muitas vezes ela é silenciosa e só vem a se manifestar depois de alguns anos de vida, e aí o eletrocardiograma é um passo importantíssimo para poder a gente fazer esse diagnóstico. Como, por exemplo, a síndrome do QT. São doenças, felizmente, não são doenças raras, mas elas podem ser suspeitadas ou até mesmo diagnosticadas pelo eletrocardiograma, e às vezes é a diferença entre o paciente ter uma vida saudável e feliz e o paciente ter um desfecho bem trágico. Por exemplo, as doenças como síndrome do QT longo, ou a síndrome de Brugada, ou a síndrome de Wolff-Parkinson-White. São 3 doenças, por exemplo, que podem trazer complicações para os pacientes, mas quando elas são diagnosticadas, e o eletro é a primeira porta para esse diagnóstico, a gente consegue corrigir, resolver o problema do paciente, sem que ele desenvolva as complicações da doença. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, 992053030. Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, doutor Vanderweidio. Eu queria perguntar para o doutor. Doutor, minha mãe sentia um queima e um cansaço. Não podia dar para caminhar 2 minutos que estava cansada. Aí, achando que era gastrite, fez endoscopia, fez tudo, não deu nada. Aí fez o exame da esteira. Aí o exame da esteira deu sugestivo que seria veia entupida. Aí ela foi para Natal fazer um cateterismo. Lá o médico avaliado disse que o caso dela, da veia entupida dela, só resolvia com a cirurgia ponto-safena. Ela disse que ultimamente não está mais sentindo queima depois que começou a tomar a medicação, depois que começou a fazer a dieta, não sente mais o cansaço. O senhor acha que já desentupiu alguma coisa? O senhor indicaria que ela fizesse de novo o exame da esteira para saber se desentupiu alguma coisa, devido à dieta dela e o remédio que ela está tomando? Será que se tivesse desentupido alguma coisa com a geoplastia resolvia? Geoplastia. Um abraço. E aí, doutor? Bom dia, minha querida. Obrigado pela sua pergunta. Vamos lá, vamos começar. Primeira coisa, para o paciente receber uma indicação de fazer uma cirurgia cardíaca, é necessário que ele preencha determinados critérios. A gente tem que, eu sempre costumo dizer isso aos pacientes, que tudo que a gente faz na vida tem um benefício. A gente faz porque ninguém vai fazer uma coisa para se prejudicar. Todo mundo faz alguma coisa para se beneficiar de alguma forma, mas ao fazer ou deixar de fazer também, ela assume um risco. Quando você sai de casa para viajar, para ir fazer uma consulta médica, não precisa sair da cidade não, saiu daqui de Caicó mesmo. Aí saiu de casa, foi ali numa clínica para fazer a consulta médica. Pense na quantidade de coisas que pode acontecer. Pode acontecer um acidente, pode tropeçar, pode cair no chão, pode acontecer um monte de coisas.
Mas a gente faz isso, a gente está correndo risco, mas a gente está assumindo esse risco em função de um benefício. Qual é o benefício? Não, eu vou fazer uma consulta. Ou então, por que é que a gente sai de casa para ir ao supermercado para comer? Porque comprar comida, por exemplo. Porque se a gente não for, não vai ter comida em casa, a despensa fica vazia e a gente assume o risco de ter um acidente, de ter alguma coisa, mas a gente tem um benefício de depois encher a nossa despensa dentro de casa. A mesma coisa acontece quando a gente faz qualquer orientação, recomendação do ponto de vista médico. Tomar um comprimido que seja, de uma dipirona que seja, de um paracetamol que seja, envolve riscos. O paracetamol, ele é um medicamento, como medicamento, ele pode causar alguns efeitos colaterais. A dipirona é um medicamento, como medicamento pode causar efeitos colaterais. Só que a gente assume esse risco dessa medicação em prol de um benefício, que ninguém quer ficar com dor de cabeça o dia todo, ninguém quer ficar com dor nas costas, com febre, e aí a gente toma o medicamento, obtém um benefício a partir do medicamento, correndo-se certo risco. Então, por que eu falei tudo isso? Porque para que você faça uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia como uma ponte de safena, em que você se submete a abrir, né, a região do tórax, pegar lá no coração e colocar o que a gente chama de bypass, né, colocar um desvio no fluxo de sangue. Uma cirurgia que pode envolver, não obrigatoriamente envolve, mas pode envolver uma manobra que a gente chama de colocar o paciente em circulação extracorpórea, que você para o coração do doente, a circulação do paciente vai ser toda mantida por uma máquina que fica ao lado na sala de cirurgia e enquanto o médico vai lá e realiza o procedimento. Um procedimento que dura uma média de 6 horas, né? Uma cirurgia dessa vai durar aí 4 a 6 horas, na maioria dos casos. Para você fazer e ter benefício com uma coisa dessa, é porque o risco também, você entende, ao contrário, aliás, para você fazer uma cirurgia desse tamanho, desse porte, uma cirurgia de 4 a 6 horas, que tem um risco muito grande, é porque existe um benefício também muito grande, né? E não fazer a cirurgia implica que você também está correndo algum risco, né? Porque se alguém disse assim, olha, é melhor você correr esse risco aqui, porque você vai ter benefício com esse procedimento, o outro lado da história é não fazer o procedimento também significa assumir certos riscos. Risco de evoluir para formas mais complicadas da doença arterial coronariana. Então, normalmente, quando a gente indica uma cirurgia para o paciente, a cirurgia cardíaca, como ela falou, de ponte de safena, o paciente tem que preencher certos pré-requisitos. Um paciente com uma lesão, a gente chama de uniarterial, uma só artéria que está entupida, e num local que não tem grande impacto sobre o coração, lá no finalzinho da artéria, a gente chama de terço distal, você tem um comprometimento no terço distal de um ramo de uma das coronárias. Normalmente isso não é o suficiente. O paciente não está correndo risco, o seu coração não está correndo risco suficiente que justifique você colocar ele numa cirurgia de 6 horas. Para o paciente ter uma indicação de cirurgia cardíaca, é necessário que ele preencha certos critérios. Ou você tenha o que a gente chama de lesão de tronco, que é no início, logo no comecinho da principal artéria coronária, que é o tronco da coronária esquerda, você tem uma lesão grave, com pelo menos mais de 50%, ou você ter no principal ramo dessa artéria, que é a descendente anterior, a gente chama de DA, você tem uma lesão de mais de 70%, acompanhada de mais outras 2 lesões. Então, ou você tem uma lesão na principal artéria que alimenta o coração, que é o tronco, ou você tem uma lesão que envolva o principal ramo dela mais outras 2. Ou seja, você teria que ter 3 obstruções coronarianas, no mínimo, para poder ter uma indicação de cirurgia cardíaca. Aí esse é o primeiro ponto. Então, ninguém pede para uma pessoa fazer uma cirurgia cardíaca se não tiver lesões coronarianas que já estejam no nível avançado. A segunda questão ela perguntou, se eu fizer o tratamento, fizer a dieta, ela não está mais sentindo dor. Ótimo, essa é uma mensagem importantíssima. A cirurgia, ela consegue fazer o desvio do fluxo de sangue, mas ela não resolve o problema do paciente por toda a vida. Quem resolve o problema do paciente, deixando o paciente sem sintomas e previne as próximas obstruções, é apenas e exclusivamente a dieta e as medicações. Dieta, exercício físico apropriado para o nível do paciente e as medicações. Então, a cirurgia, ela consegue resolver o problema que já existe agora,
Mas para evitar problemas futuros e para melhorar os sintomas, quem resolve normalmente é a dieta e os medicamentos. Aí ela questiona, será que se eu fizer a dieta não desobstruiu, não desentupiu? Aí eu vou dizer a realidade que a gente vê da maioria dos pacientes. Não acontece. A gente consegue estabilizar, a gente consegue tirar o sintoma do doente, mas a gente não consegue ver um doente com uma lesão de 90%, uma obstrução que entope 90% da artéria, voltar a ficar 5%, 10% só com a medicação. A medicação consegue deixar tudo quietinho, estável e o paciente sem dor. Mas aquela obstrução que está ali de 90%, ela continua ali, muito provavelmente continua ali silenciosa e ela pode evoluir para algum outro problema. Então, nesses casos, normalmente o que se indica é fazer a cirurgia para corrigir o problema que já existe e continuar tomando os medicamentos para evitar que outros apareçam. Porque é o medicamento que vai evitar que apareça mais outra lesão grave lá no futuro. Né? Então, se você tem quantas obstruções no cateterismo dela? Tem 4. Pois bem, se fizer só a cirurgia, você vai corrigir as 4. Daqui a 5 anos pode aparecer mais 5, mais 4, mais 8. Entendeu? Se você fizer a medicação, você vai evitar que apareçam mais, mas as que estão agora continuam lá. E elas podem fechar e aí causar infarto, causar problemas cardíacos. Por isso que a gente usa o tratamento combinado. Você usa a cirurgia para resolver o problema que já existe e você faz as medicações para evitar que novos problemas, novas obstruções apareçam. Dr. Wander Weyden, ele é médico cardiologista, está na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefones 99422-3138, 99431-0681. Estão pedindo aqui que eu mando um alô para o seu Manuel Bernardino, que está aí com 92 anos de vida, com a saúde lá em cima. Lá em cima, faz dia 19 de setembro, é meu 92 avô. anos? 92 anos, tem 91, se Deus quiser, vai fazer 92 agora, dia 19 de setembro. Seu Manuel do Barraco, tem um barraco ali lá do lado do Hospital de Seridóia. Ele está com aquela disposição que veio aqui na rádio naquele dia? Ainda tem. Vou chamar ele para vir de novo aqui qualquer dia. Quem pediu para mandar um alô foi o nosso amigo Alex Dantas aí, que tem uma lanchonete aí na Nova História, né, a Fit Point, só que eu nunca encontro essa lanchonete do nosso amigo Alex Dantas aberta, né, sempre que eu vou lá na Nova História tá fechada, né, então tem que mudar os horários aí, viu? Doutor Wander, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço. 7h44